Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal de Core, meu nome é Carla Amadori e sim, chegou o tão esperado vídeo do espelho de camarim. Vocês pediram bastante e ele finalmente chegou. Essa é a segunda parte do vídeo sobre penteadeira. A primeira tá aqui, onde eu ensinei a fazer a penteadeira, que é essa que tá aqui do meu ladinho. Então se você quiser aprender, é só clicar aqui. E hoje é a segunda parte, onde eu ensino a fazer esse espelho de camarim, que também tá aqui atrás de mim, vocês já podem ver ele. E eu fiz ele de um tamanho perfeito para ele caber certinho em cima dessa penteadeira. E ele ficou lindo com essa estrutura toda em madeira e essas 14 lampadinhas toda brilhosa para iluminar o seu rosto na hora de fazer aquela make e se arrumar para arrasar. E olha, eu vou confessar para vocês, esse não é um dos projetos mais fáceis aqui do canal, mas também não é um dos mais difíceis. E vocês sabem que aqui no canal não tem moleza, né? Então vamos arregaçar essas mangas e simbora fazer esse espelho. Vem comigo! Então vamos começar pelas madeiras. E para fazer o espelho exatamente de um tamanho que caiba na escrivaninha, a gente vai precisar das seguintes medidas. 2 tábuas de 70 centímetros de comprimento por 10 de largura, uma de 80 por 10, outras duas de 62 por 4 e uma de 60,5 por 4, e mais duas de 70 por 5 e outra de 77 por 5. Mas não precisa se preocupar em anotar todas as medidas agora, eu vou deixar tudo bem explicadinho lá no blog e vocês vão poder anotar depois com calma. Lembrando que todas as madeiras aqui que eu estou usando são de pinos e elas têm 1,5 cm de espessura. E além das tábuas, você também vai precisar de um fundo medindo 62 por 64, que é onde você vai colar o espelho. Ele pode ser feito com um fundo de móvel, que se chama fundo mesmo, ou pode ser feito também com uma chapinha bem fina de MDF, que é que nem essa que eu estou usando aqui, ou alguma outra chapa que você tenha aí que seja bem fininha com essas medidas. Essas tábuas que eu falei que tem 10 centímetros de largura, elas vão servir para fazer a moldura da frente do nosso espelho. E para elas se encaixarem direitinho, a gente vai precisar fazer alguns ângulos nelas. Você pega a tábua maior e em uma das pontas você marca 10 centímetros, liga com o cantinho e faz a mesma coisa do outro lado. E vai ficar assim, ó, como tá mostrando aqui no desenho. Já nas outras duas, você vai fazer exatamente a mesma coisa de medir 10 centímetros e ligar com a pontinha, só que dessa vez você vai fazer só em um dos lados delas, assim como tá mostrando aqui no desenho também. Aí é só cortar exatamente nesses ângulos que você fez, com a ajuda de uma serrinha, um serrote, enfim, o que você tiver aí. E antes de começar a montar, é claro, a gente vai precisar dar aquela lixadinha para ficar tudo depois com o acabamento perfeito. De acordo com essas medidas que eu passei, o espelho vai precisar ter 60 por 60. E daí não tem jeito, você vai precisar mandar fazer, né? Mas caso você tenha um espelho aí na sua casa e queira aproveitar, daí você vai ou precisar mandar cortar ele e fazer nessas medidas que eu falei, ou então você pode aproveitar o tamanho do espelho que você tem aí e alterar as medidas das madeiras para caber certinho de acordo com o espelho. Eu coloquei o espelho centralizado dessa forma na nossa chapinha de fundo e depois posicionei as tábuas de 4 centímetros de largura exatamente assim, ó. E vai ficar uma folguinha nas laterais mesmo, porque como eu falei pra vocês, a tábua de cima ela tem 60 centímetros e meio, porque depois você vai parafusar, montar, pintar, e se fizesse exatamente com 60, poderia acontecer de depois o espelho não entrar. E como o espelho vai ser colado só no final do projeto, uma dica bem legal é primeiro você fazer toda a estrutura, deixar o projeto prontinho e depois levar ele no vidraceiro, que daí ele vai medir tudo, vai fazer um espelho perfeito para você, mesmo que tenha alguma imperfeição nas medidas do seu projeto. Então, continuando, você vai colocar 2 parafusos em cada lado dessa estrutura que a gente acabou de posicionar e vai fazer a mesma coisa com as tábuas de 5 centímetros de largura, posicionando elas dessa forma e também parafusando 2 parafusos de cada lado da estrutura. E então a sua estrutura vai ficar assim, ó, as tábuas de 5 por fora, as tábuas de 4 por dentro e por cima as de 10 que você cortou em ângulo posicionadas dessa forma.
E só para explicar para vocês, a gente fez a estrutura de dentro um pouquinho menor, com 4 centímetros de largura, porque depois ainda vai ser pregado o fundo nela. Então se a gente tivesse feito exatamente com 5 igual a de fora, poderia dar algum probleminha depois na hora de fixar na parede. Então, agora você vai parafusar a moldura de cima primeiro na estrutura de dentro, com 3 parafusos mais ou menos de cada lado. E depois vai parafusar na estrutura de fora, também utilizando uns 3 parafusos de cada lado. E daí vai ficar assim, ó, um caixotinho em formato de U. E agora a gente vai precisar fazer os furos para encaixar os bocais. E para isso, a gente vai primeiro precisar encontrar o meio da moldura e fazer um risco bem de levinho nela. Seguindo essa reta que você acabou de fazer, a primeira marcação você vai fazer lá na junção das tábuas anguladas e vai descendo e marcando de 15 em 15 centímetros até terminar a estrutura. Lá embaixo vai sobrar mais ou menos uns 10 centímetros, mas não tem problema, é assim mesmo. Acha o meio também na parte de cima e faz as marcações de 15 em 15 centímetros. E repete a mesma coisa no terceiro lado. E você vai furar tudo usando uma furadeira com essa pecinha aqui que se chama serra-copo. Lembrando que ela precisa ter exatamente o mesmo diâmetro que o bocal que você for usar. A minha aqui tem 3 centímetros e eu acho que a sua também não vai ser muito diferente disso. Terminados os furos, você vai passar uma lixinha ao redor deles só para tirar essas rebarbinhas que ficam da furadeira. Então você vai pegar o seu bocal, vai passar uma cola universal ou qualquer outra cola mais forte que você tenha aí e vai colando ao longo de todos os furos que você fez. Caso você queira, você pode pegar uma serra-copo um pouquinho menor e fazer um furo na lateral lá embaixo para poder usar um interruptor, porque daí dessa forma você não vai precisar ficar tirando e colocando da tomada toda vez que quiser acender as luzes. E eu também achei interessante fazer um cortezinho aqui embaixo só para depois passar o fio e não atrapalhar na hora de apoiar ele em algum lugar. E o próximo passo é opcional. Se você quiser, você pode pegar um pouquinho de massa corrida e passar no buraquinho dos parafusos, na junção das madeiras, só para ficar um acabamento mais lisinho e perfeito no final. Depois de tudo passado e a massa seca, você vai passar uma lixinha bem fina só para tirar o excesso e nivelar a massa com a madeira. Para a instalação, você vai precisar de 14 pedacinhos de fio, mais ou menos com uns 17 centímetros, e também vai precisar de um outro pedaço maior, que é para ligar o espelho até a tomada. Lembrando, gente, para quem não sabe mexer com parte elétrica, é sempre bom pedir ajuda de alguém, um pai, uma mãe, um tio, tem sempre alguém aí que sabe mexer com isso. Porque é perigoso, você pode ligar um fio errado, alguma coisa, e dar algum problema depois. Então, se você não sabe, por segurança, peça ajuda de alguém. E eles ficam tudo assim, com uma ligação simples entre eles. E a última coisa que a gente vai fazer antes da pintura, que você também pode fazer depois de pintar, é pregar o nosso fundo atrás da moldura. É bem simples, é só você posicionar certinho, verificar se está alinhado nas laterais e em cima e pregar ao redor dele todo com preguinhos pequenos. Agora sim, então é só pegar uma tinta para madeira na cor da sua preferência e pintar ele todo, pode ser com pincel, com rolinho, o que você preferir. Agora, o espelho. Na minha opinião, a melhor forma de fixar ele é colando nesse fundo. Assim ele não corre o risco de cair e acabar quebrando. E para isso, eu indico que você use uma cola específica para espelho, assim como essa que é a Multifix Fixa Espelho da Pulvitec. Se você quiser saber um pouco mais sobre a cola e saber também onde comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Então você limpa a superfície e também atrás do espelho com um pano e um pouquinho de álcool e aplica a cola dessa forma. Dá uma distância da borda de mais ou menos uns 5 centímetros e vai fazendo vários filetinhos na vertical. Daí entre um filete e outro você dá uma distância mais ou menos de uns 10 centímetros e vai fazendo assim até o final. Então você posiciona o seu espelho certinho em cima e depois pressiona bem para ter certeza que ele colou por todo o fundo. E ele vai ficar bem seco para você poder fixar na parede em mais ou menos umas 24 horas. Mas enquanto você espera ele secar, você já pode ir colocando as suas lâmpadas, que são lâmpadas leitosas no formato bolinha com potência de 15 watts. Você precisa de 14 delas.
E para tirar essa marquinha que tem em cima é bem fácil. É só você passar um paninho com acetona, bem de levinho e pronto, ela já fica toda branquinha. Você pode também instalar o seu interruptor, colocar o fio que vai para fora e também já pode colocar um ou dois daqueles suportes de quadro na parte de trás para depois ficar bem fixo na parede. Tudo pronto então, com seus parafusos já na parede na posição certa, é só você encaixar eles certinho em cima da sua escrivaninha ou em algum local que você queira. E peraí, vamos testar aqui para ver se funciona. E funcionou! E aí, pessoal, o que vocês acharam do espelho que vocês tanto pediram? Espero que vocês tenham se animado para fazer aí também para a penteadeira de vocês. E como vocês puderam ver, se vocês não tiverem nenhum dos materiais em casa, você vai gastar em torno de uns R$200. E eu andei pesquisando e um espelho desse tamanho vai sair no mínimo entre 700 e R$1.000. Então vale super a pena porque vai sair bem mais barato e você ainda pode fazer do jeitinho que você quiser, com a cor que você quiser, do tamanho que você quiser. E é isso, se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, também compartilhar com seus amigos e familiares, deixar aqui no comentário o que vocês acharam do tão espelhado, tão esperado espelho de camarim. E também não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar todas as próximas novidades. Assista também aos meus últimos 2 vídeos e me siga nas redes sociais. É isso. Um beijão e tchau, tchau. Depois você sorri e passa o blush bem na maçã do seu rosto. E é isso. Linda eu ensinando make, né? Só que não.